queridos da Tia Kizzy! Hoje a abençoada obra do meu vizinho, repleta de demolições, furadeiras e marretadas, me obrigou a entrar no carro e procurar um lugar silencioso onde pudesse conversar com vocês. Então, não se preocupem se passar algum carro por aqui, mas vai valer a pena porque o assunto que eu tenho para dizer é muito importante e com certeza vale o esforço. A indicação de hoje é a entrevista do Roda Viva, que aconteceu na semana passada ou retrasada, com o professor Silvio Luiz de Almeida. Eu estou indicando a entrevista do Roda Viva porque ela foi muito esclarecedora, está fazendo muito sucesso, já bateu aí mais de 500 mil visualizações, de acordo com a Vera Magalhães, que é quem comanda o Roda Viva atualmente. É o quinto Roda Viva mais visto do ano e porque vai se tornar com certeza um Roda Viva histórico pelo assunto que foi tratado lá. Mas na realidade o que eu quero indicar aqui é o próprio professor Silvio Luiz de Almeida. Então, o professor Silvio Luiz de Almeida, eu vou até ler aqui porque não dá para decorar. Ele é formado em Direito pelo Mackenzie, formado em Filosofia pela USP, é mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e doutor em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela USP. Isso tudo é o currículo do moço e, pasmem, é verdade, não tem nenhuma mentira aqui, viu, gente? E deixando claro que não há nenhum problema em não ter todos esses títulos, né? O problema é, claro, fraudar e mentir informações no currículo Lattes. Portanto, queridos, não façam isso, porque é muito feio. E é criminoso também. Mas o professor Silvio Luiz de Almeida, de fato, tem todos esses títulos e ele atualmente é professor de Direito da FGV e do Mackenzie e também da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, além de ser advogado mesmo, ele advoga e é diretor do Instituto Luiz Gama, que, aliás, foi como eu conheci o professor. O Instituto Luiz Gama, eu vou abrir um parênteses aqui porque vale a pena conhecer. Ele é uma associação civil sem fins lucrativos, formado por juristas e acadêmicos e militantes de movimentos sociais. E eles têm como objetivo lutar por causas populares e direitos, principalmente da população negra e das questões em que os negros estão em voga no Brasil. Também estão focados em direitos de outras minorias e direitos humanos, mas essencialmente o Instituto Luiz Gama existe para tratar das questões do negro no Brasil e é muito interessante conhecer o trabalho deles. Foi lá que eu conheci o professor Silvio e o Instagram deles está aqui. Para vocês seguirem, porque tem muitas informações importantes, principalmente nessas discussões que nós estamos entrando nesses momentos e em que o racismo está sendo tão discutido, né? Finalmente, né? Não quer dizer que vai ser superado tão breve, mas que está sendo discutido. E não tem como deixar de ser a respeito disso, que é a entrevista do professor Silvio Luiz de Almeida. É muito interessante dar uma olhada nessa entrevista do Roda Viva, da sabatina dele. Tem 1h30, então assim, a duração de um filme curto ou de uma série longa aí, em que você vai parar e vai ter acesso a muitas informações interessantes e importantes. Ele fala da obra dele lá, tanto como advogado e como filósofo, que na verdade ele também estuda filosofia do direito, que é uma área muito importante para o direito, né? E que não tem como não discutir essas questões em que ele está inserido, né? A principal obra do professor Silvio é o livro Racismo Estrutural, que é da coleção Feminismos Plurais da filósofa Djamila Ribeiro. Então esse é um livro muito famoso, que precisa ser lido, né? Ele fala de racismo estrutural, esse é um dos pontos da obra do professor Silvio. E se você não leu o livro, ou se você já leu, a entrevista do Roda Viva, ela é muito importante e interessante para discutir e balizar alguns pontos que são discutidos no livro a respeito de racismo estrutural. Esse é um conceito que está muito na moda, que a gente ouve dizer muito e que falta um pouco de entendimento, aliás, como nos falta entendimento a muitas questões relacionadas ao racismo, né? E na própria entrevista do Roda Viva, ele consegue colocar isso de forma muito calma, muito popular e muito tranquila,
lidando com as questões do racismo estrutural, que de uma forma geral ele disserta que o racismo, como ele é hoje, né, no ponto que ele chegou hoje na nossa sociedade, ele fala muito do racismo brasileiro, mas também há questões que são racismos de uma forma geral, que ele não é só um projeto, ele é também um projeto, né? Um projeto que foi muito bem desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Muitas centenas de anos, mas que ele já hoje ele está estruturado na sociedade, por isso estrutural. Então acontecem coisas como a gente não vê a representação do negro em quase nenhum dos espaços de poder e dos espaços de poder financeiro também, sendo que nós vivemos numa sociedade que mais da metade da população é preta. E por que isso acontece, né? Não é um projeto desenhado. Todo dia todo mundo levanta e diz assim: hoje eu vou ser discriminatório com um negro. É claro que existe isso, né? Mas o que ele trata aqui é que, em grande maioria, essas questões já estão estruturadas, sem que as pessoas pensem nisso. E ainda que você não queira ser racista, você porque você está inserido numa sociedade onde a vida do negro, de fato, importa muito menos, né? Então, acho que, com todas essas discussões que têm acontecido aí, desde os movimentos que eclodiram nos Estados Unidos e todos os problemas que a gente tem vivido aqui, com aquela morte horrorosa daquela criança lá em Recife, com tudo isso que trouxe em voga, não que isso seja novo, mas que tudo trouxe em voga essa discussão. A entrevista dele é muito esclarecedora, muito boa, que sai desse lugar de acusação e de desfavorecimento e de desmerecer a luta do negro no Brasil, e ela traz todas essas questões muito complexas, né? Inclusive, eu queria deixar aqui alguns pontos, se você for assistir a entrevista, para você prestar bastante atenção. Ele fala do conceito do racismo estrutural e de como a gente precisa discutir isso num nível popular, sem desprezar que a população tem sim condições de discutir coisas que são consideradas complexas. Esse, por exemplo, é a base do meu canal, por exemplo. Eu acho que a gente tem sim que ter acesso a coisas, a assuntos, a discussões acadêmicas, científicas e culturais em um nível popular, porque sim, as pessoas estão preparadas para lidar com isso. Muitas das vezes a gente fica perdida num academicismo de que isso é um assunto muito complexo, muito difícil, a população não vai conseguir lidar, então vamos transformar isso num algo mais raso, num marketing de massa. Isso não é verdade. A gente não pode desprezar a capacidade de todas as pessoas que estão inseridas nessa situação, que elas precisam sim ler e que elas têm sim essa capacidade de ler e de discutir coisas que são complexas. E se a gente não discuti-las, nós nunca vamos superá-las. Então esse é um ponto muito importante que ele coloca. Ele fala também da militância do movimento negro no Brasil, de como os grupos de resistência negra têm sim galgado lugares e dado oportunidades dentro do Brasil, o movimento negro de uma forma geral. Ele fala de igualdade de gênero, que não há como lutar contra o racismo sem que a igualdade de gênero seja comentada, e do lugar da mulher negra, que está sendo cada vez mais discutido e galgado a posições de hierárquicas maiores, porque é o centro da discussão racista no Brasil. E ele fala também de racismo na esfera econômica, como até o capitalismo não consegue sobreviver nessa sociedade machista que a gente tem vivido. Machista não, racista, machista também, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Assistam a entrevista, leiam a obra do professor Silvio de Almeida, conheçam o Instituto Luiz Gama e vamos sim discutir as questões raciais, porque elas são necessárias, porque a gente não escolhe isso, nós já estamos inseridos numa sociedade estruturalmente e cruelmente racista, e isso precisa ser superado, ainda que leve bastante tempo. Nós vamos continuar aqui na luta e na resistência. Beijos de luz e até a próxima!